Olá, meus amigos, mais uma vez aqui. Então, nós estamos reunidos para fazer o estudo hoje do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos no pedacinho que fala sobre parentesco e filiação. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Newton, que falou das questões 203 e 204. Resumidamente, 203 pergunta se os pais transmitem aos filhos parcelas de suas almas, e a resposta é não, que as almas são indivisíveis, e 204, que fala da extensão das famílias, que as famílias, na verdade, elas são muito maiores, as famílias espirituais são muito maiores do que as famílias que a gente conhece aqui na Terra. Bom, 205 é onde nós devemos começar hoje. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? E aí vem a resposta, Ela os distende, não os destrói. Porque para algumas pessoas acham o seguinte, que a doutrina da reencarnação, assim, como é que ela vai destruir a família, assim, como é que eu posso hoje ter o meu pai e amanhã eu ser pai do meu pai? Nesse sentido é que para algumas pessoas a doutrina da reencarnação destrói, os laços de família. E aqui, ele tenta estender a explicação de família, de uma forma mais abrangente. Então ela fala, ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, aqui ele quer dizer para a gente, que as famílias espirituais, elas não estão presas, a laços pai, filho, irmão, São todos irmãos, que na vida material desempenharam papéis aos quais nós damos nomes, de pai, mãe, filho, irmão, mas que na erraticidade as famílias, elas são formadas por afeições, por afinidades. Então, pessoas que têm afinidades se juntam em grandes famílias, certo? Então, está dizendo que, na verdade, a doutrina da reencarnação ela estende o conceito de família, Ela não destrói o conceito de família de forma alguma. Continuando aí, vem uma letra A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. É exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. E aqui ele é até um pouco sarcástico, Ou, sarcástico, vamos dizer que ele foi um pouco irônico, Dizendo que muitas vezes a gente venera, nos laços familiares, eu sou neto de fulano de tal, comendador não sei das quantas, eu sou neto do barão não sei dos quê, que são títulos, Ou então eu sou neto do fundador não sei da tal coisa. Bom, aqui ele está dizendo, que... E aí depois fala, que tem gente que tem vergonha de dizer que é descendente de um sapateiro que foi muito honrado e por outras pessoas teriam orgulho de dizer que foi descendente, sei lá, de Dom, não sei o que, não sei das quantas, que era um devasso, certo? Mas era Dom, tinha um título, Dom Pedro, sei lá o que, Então, bom, enfim. E aí ele fala, com a ironia, não foi consultando a vaidade dos homens que Deus formulou as leis da natureza. Ou seja,
As coisas são como são, né? A gente aqui enquanto está no mundo material, a gente acha que essas coisas que a gente tem aqui na materialidade são muito importantes, né? Os títulos, a categoria social, mas eu acredito que quando a gente volta para nossa casa, na erraticidade, a gente deve passar por uma turbulência, que nós já vimos aqui, né? Passamos por uma turbulência, para a gente botar as ideias no lugar e logo a gente compreende que família são laços de afinidade e que essas coisas do mundo material nada significam lá, né? Deve ser muito fácil de entender, né? O quão pouco importantes são as riquezas deixadas na Terra quando você chega na erraticidade e essas riquezas não significam mais nada, né? Então, eu acho que funciona dessa forma. Indo para a questão 206, aqui vem. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Bom, a gente primeiro tem que entender a pergunta, né? O culto dos avoengos. O que é o culto dos avoengos, né? É o culto que a gente faz dos nossos ancestrais. Avoengos vem de avós, né? Então, é o culto dos ancestrais, né? É ridículo aquilo que a gente fala assim, é que eu estava falando, né? Que eu sou filho de fulano, que foi filho de Beltrano, Dom não sei o que, Barão não sei das quantas, etc e tal. Isso é ridículo? E aí vem a resposta, né? De modo algum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem que os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos de família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então aqui ele está dizendo, né, que não é errado a gente fazer um culto aos antepassados, mas o errado é a gente se orgulhar de ser neto ou bisneto de alguém, achando que os méritos daquela pessoa se refletem em nós. Não, né? Pode ser que nós estejamos nessa família por afinidades e nós tenhamos potencial para ter os mesmos ou até mais méritos que aquele ancestral, mas pelos nossos devidos esforços, né? E isso sim pode causar algum orgulho naquele nosso ancestral lá na erraticidade, que vendo as suas obras nos inspiramos para fazer as nossas. Mas de forma alguma, né, a gente herda alguma coisa de outro espírito que não seja a nossa própria individualidade ou as afinidades que tenhamos enquanto somos famílias. E se a gente for expandir, né, o nosso conceito de família, o nosso conceito de amor, né, a gente vai acabar vendo que a coisa é muito mais ampla do que o familiar, né? Porque a grande lei, né, que Jesus nos passou é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não falou que é para amar ao próximo, seu irmão, sua mãe, sua tia, seu filho. Ele falou para amar o próximo de uma maneira muito genérica. Todos, né? Esse amor universal que nós um dia vamos conseguir sentir é por todos, né? Então a tendência que eu vejo é que as famílias elas vão se alastrando, se aumentando, né? À medida que todos passam a ter as mesmas afinidades, as famílias vão ficando cada vez maiores e um dia nós seremos uma família só, né?
o dia em que nosso planeta evoluir finalmente para um planeta, um mundo de felicidade, né? Lá um planeta perfeito, um lugar da perfeição, todos que aqui estiverem formarão uma só família pela grande afinidade que tem, e todos se amarão igualmente. Não tem essa de eu amo mais fulano que Beltrano. É um amor universal. Eu acho que a ideia de família, extrapolando lá para a nossa evolução, é um amor muito mais abrangente do que esse amor que a gente sente nas nossas pequenas famílias terrestres, né? O conceito de família na erraticidade, no mundo espiritual, é muito mais amplo. É isso, pessoal. Boa noite, obrigado pela atenção e até a próxima.